mais essa etapa de trabalho. E hoje nós queremos falar sobre um momento muito especial da humanidade. A gente vive os nossos momentos muito especiais particularmente, mas teve um momento muito especial da humanidade e ele aconteceu numa praia. Um momento fabuloso em que um pescador voltava do seu trabalho e fazia o seu trabalho mecanicamente, recolhia as suas iscas, suas redes, arrumava o seu barco. Os relatos não são muito minuciosos, mas a imaginação da gente é ótima, né? A gente pensa em ver as coisas. E eu convido vocês a vermos juntos isso. E ele fazia o seu trabalho mecanicamente, com aquela certeza, aquela rotina, aquela peculiaridade do trabalho exaustivamente repetido, que foi sempre assim e qualquer um conseguia observar isso. E o sábio, que observava de longe, sabia mais ainda, percebia mais ainda, via que ele fazia as coisas praticamente sem pensar. A gente faz as coisas meio sem pensar, meio no automático também, né? Mas o sábio olhava aquilo e pensava. Ele via naquilo que era rotineiro, que era sempre assim, que era de todos os dias, para o pescador, mas para ele tinha cores completamente diferentes. E ele pensava, que peculiaridade é essa da vida do pescador, que para ele se alimentar, ele alimenta os outros. E ele pensava como a vida é assim. Quando a gente quer se alimentar, a gente alimenta os outros. Aquilo que faz bem para a gente, faz bem para os outros. Esse é um dos lemas do trabalho voluntário. Você não sabe como servir, você não sabe como ajudar, você não sabe o teu papel no mundo. O que faz bem para você, faz bem para o outro. Aquilo que o alimenta, alimenta os outros. E ele ia pensando na peculiaridade talvez, do anzol e da isca, porque a cada isca que você escolhe, a cada tipo de anzol que o pescador escolhe, ele escolhe também que peixe ele quer pescar. E isso talvez tenha a ver, talvez o sábio pensasse na vida, né? Talvez isso tenha a ver com muitas outras coisas, porque nós também nos aparelhamos, nós também escolhemos o que a gente usa, e conforme aquilo que a gente cultiva na nossa vara de pescar, que somos nós mesmos, a gente também pesca um peixe ou outro. A gente, conforme aquilo que a gente nos nutre, a gente acaba agregando pessoas de um jeito ou do outro. Ou você nunca percebeu que quando você está bem, as coisas acontecem de uma maneira aberta, e quando você está ruim, é como aquela pessoa que sai na rua com óculos muito escuros. O dia de primavera, sol, está tudo muito colorido, mas para ela está tudo escuro. É muito peculiar isso, conforme a vara e conforme o anzol e conforme a isca que você escolher, é aquele peixe que você vai pescar no teu dia a dia. E o sábio refletia, pensava, mas para o pescador era um dia comum, ele não pensava em nada daquilo. Era isca para um lado, era peixe para o outro, era cuidando do barco. Qual será a realidade da vida? A do sábio ou a do pescador? E só se modificou aquela situação para o pescador quando o sábio se aproximou. Porque com a aproximação do sábio, parece que aquele dia que era um como qualquer outro, um no meio de milhares, aquele dia começou a se transformar para ele. E o sábio se aproximou do pescador e o convidou: venha comigo e serás pescador de homens. De homens e de homens. Quem era esse pescador? Qualquer de nós que já tem a leitura do Evangelho, o estudo do Evangelho, responderá: Pedro. Quem era esse sábio? Jesus. Mas talvez não seja assim.
talvez, como a gente veio conversando, talvez esse pescador sejamos nós, se bem que o sábio vai ser sempre o sábio, né? Nós também repetimos e fazemos as coisas. Tem uma música do Chico Buarque que fala, criticando a mulher, né? Todo dia ela faz, tudo sempre igual. A gente também vai achando que a vida é o óbvio. A vida é isso que a gente está vendo. E sendo isso que a gente está vendo, não tem nada para ensinar, porque foi sempre assim, não é? Eu sempre acordo no mesmo horário, escovo o dente, me alimento. As coisas são todas iguais. Tomo banho. Há um tempo atrás, a gente conversando no trabalho, uma patrulheira falou que para ela o banho tinha uma conotação diferente. O que é isso, né? Quando eu chego muito nervosa em casa, a minha mãe fala assim: vai já tomar um banho de luz. Aí eu fiz essa interrogação que está na cara de vocês: o que é um banho de luz? Ela falou assim: é que minha mãe ensinou a eu tomar banho e sentir naquela água que vem um banho de luz, fechar o olho e sentir como se fosse luz banhando a minha alma e aquilo me transformando. Será que as coisas são tão óbvias como elas são? Será que elas são tão rotineiras? Tudo é do jeito que é e nada mais a gente tem para aprender com a vida? Talvez não. Talvez entre a rotina do pescador e o descortinamento do sábio tenha uma distância que a gente precise percorrer, que seja obrigatório para a gente percorrer, para sair dessa vida tudo do mesmo jeito. Apesar que a vida está ótima, né? A gente assiste televisão e sai edificado, né? A gente acha que, nossa, furacão um atrás do outro, terremoto, de vez em quando tem até um escândalo de corrupção, não sei se vocês já ouviram falar, e está tudo muito tranquilo. E a gente acha que o furacão é sei lá, de Miami e de Cuba, a gente acha que o terremoto é do México, a gente acha que o problema da corrupção é de Brasília, e está tudo bem pra gente. Essa é a vida do pescador, essa é a vida da rotina, a vida de quem vive os fatos sem perceber o ensinamento que tem por trás de Sócrates. Andava na beira do rio com seus discípulos, com seus jovens, e ficava o tempo todo comparando a visão imediatista, superficial, com a visão do sábio, porque naquele momento ele representava o sábio, os seus alunos representavam o homem comum. Que papel nós estaremos exercendo a vida? Como será que a gente está vivendo? Como Pedro ou como Jesus? Será que a gente consegue perceber o que está por trás das coisas? Será que a gente não vive, quem gosta de filme, será que a gente não vive na Matrix como se a Matrix fosse a realidade? Na cultura hindu isso tem um outro nome, é Maya. Maya é a ilusão que a matéria, que as coisas todas são, mas a matéria não é a realidade. A nossa realidade é espiritual. A matéria simboliza a nossa realidade. Toda doença física é expressão material de uma doença espiritual. Aquilo que a gente pensa que é um mal, na verdade é um tratamento. E a gente pede: ai, afasta de mim esses problemas. Como afasta de mim esses problemas? Tira da minha frente a minha sogra. A gente é espírita, a gente não pensa mal, né? Quem sabe uma viagem para o Japão, de navio, só de ida, né? Você vê que só tem ideias boas aqui, o espiritismo é muito nobre, né? A gente olha a vida e vê males onde a vida vê bens, vê doenças onde a vida vê curas. Não é interessante isso? Como é que a gente pode evoluir se a gente está na contramão da vida? Como é que a gente pode evoluir dessa maneira? Parece criança que chega antes do almoço e fala assim: mãe, deixa eu comer a sobremesa. Minha mãe fala: não. Você está com fome? Está com fome, então você
vai comer a comidinha e depois é aquela chantagem. Todo mundo passou por chantagem, né? Os psicólogos falam que não pode fazer chantagem. Mas uma chantagemzinha, olha, se você comer tudo, quem não passou por isso? Eu te dou a sobremesa. Não é isso? Eu era daquelas crianças, minha mãe tá aí, se ela for contar tudo, eu era daquelas crianças que tinha muita dificuldade para comer. Comia com a empregada, mas a empregada ainda deixava sobrar um pouquinho, meu pai não deixava. Nós olhamos a vida e nos detemos na superficialidade. Quem é a melhor pessoa do mundo para nos ensinar o que a gente precisa ensinar nesse momento? Quem será? Aí a gente fica pesquisando. Quem gosta de mundo oriental vai pensar em, puxa, se eu convivesse com Buda, com Krishnamurti, com Lao Tse. Quem gosta quem é muçulmano, puxa, que privilégio deve ter sido conviver com Maomé. Quem é cristão fala, caramba, se eu pudesse estar naquela praia, você estaria recolhendo rede, ajeitando isca, cuidando do barco. Por quê? Porque é um dia como o outro qualquer. A gente não consegue perceber a riqueza que tem por trás das aparências. A gente não consegue penetrar na essência das coisas. A gente não consegue perceber que, como diz o maravilhoso, inspiradíssimo Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. A gente não consegue perceber isso. Um dos livros mais vendidos do esoterismo mundial chama-se O Poder do Agora. E ele ensina pra gente que a gente precisa se libertar. Que quase todos nós estamos retidos por duas forças terríveis. Tem os filmes que o fortão, o herói, fica com correntes dos dois lados, assim, preso. A gente está no meio de duas forças e duas algemas terríveis. Uma é do passado. Nós estamos presos ao passado. Como é que chama essas correntes do passado? Chama-se mágoas. Alguém tem mágoa aqui? Vocês guardam mágoa dos fatos? Não, né? Já perdoa rapidamente, né? Todo mundo aqui tem facilidade de perdoar. Perdoa, se livra dos problemas e assim consegue se emancipar para viver o agora. Nada. A gente guarda mágoas. E guarda feito munição, porque sabe que na hora do conflito você precisa ter munição, porque de lá vem mágoa também. Então mágoa trocada não dói nada, dói pra caramba e a gente continua sofrendo. Como diz Mahatma Gandhi, olho por olho, dente por dente, estaremos todos cegos. E a gente vai assim, né? Mágoas, culpas, preconceito. O que é o preconceito? Você teve uma experiência infeliz com uma pessoa e generaliza. Homem é tudo igual, só muda de endereço. Quem nunca pensou, quem nunca ouviu isso? E assim a gente vai se fechando. É o passado nos prendendo. Nós estamos acorrentados. Cachorro que está amarrado em árvore, ele acha que é livre. Ah, coitadinho. Ele anda, quando chega no final da corda, ele percebe que não é. E nós estamos nessa parada, presos para o passado. Mas a gente não está só preso para o passado, a gente está preso para o futuro também. Por exemplo, quem reconhece que é um pouquinho ansioso? A risadinha já denunciou. Nós queremos controlar o futuro. Ansiamos por controlar o futuro. Pensar, planejar o futuro. E planejar o futuro, essencialmente, é grana. Grana, patrimônio, tem variações, não é? Como da mesma coisa. Então você fica juntando dinheiro, previdência privada, fazendo um monte de coisa para poder garantir o teu futuro. E a gente fica o tempo todo aqui, ó, metade do tempo pensando no passado, metade do tempo pensando no futuro. Enquanto isso, a vida está acontecendo, os fatos estão acontecendo, e você é mais um pescador fazendo atos repetitivos, sem refletir sobre a lição que está passando na tua frente. A vida, o ensinamento, tudo está passando na janela, só Carolina não viu. Sabe como é que é? Aquela coisa assim? Tudo está acontecendo na tua frente. E
mais tarde você vai ter que lamentar, porque mais tarde a gente percebe como é que eram as coisas. Puxa, estava acontecendo tal coisa e eu não sabia. Você já pensou quantos milhões de pessoas, e na própria Galileia, quantas centenas de milhares de pessoas sequer conheceram Jesus? Foram contemporâneos dele, foram conterrâneos de Jesus e nem conheceram Jesus? Já pensaram a respeito disso? É uma coisa impressionante. Ah, não, eu queria ser conterrâneo de Jesus. Até o Caco Antibes lembrava pra gente, né? Eu devo ter tirado pedra na cruz. Pode ter certeza que era nós na fita. Se a gente não tivesse atirado pedra na cruz, o que a gente estaria fazendo aqui? Em missão para exemplificar o amor de Jesus. Quem achar que está assim, a gente tem telefone aqui, já liga para a ambulância, tem um plantão psiquiátrico, né? E ele já vem conduzir a gente para o bom caminho. Jesus passou e foi ignorado. Mais que ignorado, tentaram na terra dele jogá-lo para um precipício. Ele falou, calma, ainda não é tempo. Aí ele saiu. Mas 3 anos ele conseguiu trabalhar só. Por que só 3? 3 para ele foi um sacrifício, porque, e para a humanidade também, a humanidade não tolerava, não suportava tanta verdade, tanto amor, tanto serviço. Parece incrível isso. Buda também não conseguiu ter uma vida, ser tão movido quanto merecia. Chico Xavier tem histórias fabulosas. Uma delas é assim, 2 grandes jornalistas daquele tempo, da revista O Cruzeiro. Só quem tiver cabelinho branco sabe a dimensão do que tinha a revista antigamente. Hoje a gente está no tempo da internet, jornal e revista em extinção. Mas naquele tempo, a revista O Cruzeiro era o máximo, era o centro das atenções do Brasil. E os 2 repórteres, Jean Manzon, agora acho que vai faltar o nome do outro, mas os 2 repórteres muito famosos falaram assim, esse tal de Chico Xavier está ficando muito famosinho, vamos chegar lá, destruir o cara e com isso a gente ganha uma bela reportagem. E aí eles pegaram um amigo deles que também sabia inglês e se apresentaram como repórteres dos Estados Unidos e falaram assim, bom, se o cara souber, se for tão bom assim, o cara fala que sabe tudo, vai desmascarar a gente e tudo bem. E eles fizeram a encenação toda deles, entrevistando em inglês com tradutor e tal. Passaram tudo aquilo, tiraram foto, fizeram uma série de reportagens desancando Chico Xavier. É uma farsa. É uma farsa. E Chico deu para os 2 um livrinho para cada um, né? Depois que já tinha saído toda a série de reportagens, um deles se aventurou a abrir o livro. Estava lá na dedicatória para ele, ao amigo Jean Manzon, etc, etc. Ali colocado. Eles não tiveram a grandeza de reconhecer isso nas reportagens, de reconhecer isso publicamente. Desancaram, destruíram a reputação, tentaram, né? Quando teve a eleição do SBT e outros momentos, indicação por Prêmio Nobel da Paz, não foi para Jean Manzon, não foi para o outro repórter, Davi Nasser, obrigado, não foi para eles. Por que será? É muito interessante isso. E quando você imaginar do ponto de vista espiritual, então, não é? Quem teve o relevo? Quem percebeu a essência da vida? Quem aproveitou a oportunidade? Porque essa é a nossa questão. Será que a gente está aproveitando bem essa encarnação? Em quase todos os romances, quando há o desencarne e a pessoa entra no mundo espiritual, e ela vai ter contato com a diferença entre o planejamento dela e o que ela fez. E minha gente, todo mundo praticamente está no prejuízo. Tanto é assim que em nosso lar, onde está uma certa elite das pessoas, das individualidades que reencarnaram no Brasil, uma certa elite, não a suprema elite, mas uma certa elite,
Quando André Luiz encontrava uma pessoa mais iluminada, ele falava, nossa, deve ser um santo, né? E cutucava o professor dele, quem é? Daí ele falava assim baixinho para o outro não ouvir, é um completista. Aí ele tinha que fazer cara de quem estava entendendo, porque senão ficava feio, né? Certo. Aí continuava andando, passava outro, raro. Em nosso lar, raríssimos, certo? Aí aparecia outro. Quem é esse aí? É um completista. Tá bom, né? Ok. Quando deu uma chance, ele não aguentou. Depois do quarto ou quinto completista que eles conseguiram achar ali, já estava com aquela purgona atrás da orelha, teve que perguntar, escute, agora que a gente está aqui só nós dois, o que é esse tal de completista? São as pessoas que conseguiram completar a cota de vida que foi programada no seu planejamento reencarnatório. Todo o resto é considerado, todo o resto que suprime anos da sua programação reencarnatória é considerado no mundo espiritual alguma espécie de suicida. Nós temos que aproveitar o momento e o tema para falar a respeito disso. Nós estamos aquelas fitinhas amarelas, está sendo falado dos suicidas. E quando o mundo pensa nos suicidas, pensa nas pessoas que se atiraram de um prédio, que meteram uma bala na cabeça, que tomaram veneno. No ponto de vista espiritual, vocês já perceberam, né? Uma coisa meio diferente. Eu não me esqueço que eu li do irmão X, do Humberto de Campos, uma historinha do Belarmino Bicas, em que ele falava, ele fez uma contabilidade extensa, umas 2 páginas de contabilidade, de quantas pessoas ele teve conflito na vida dele. Quantas pessoas ele teve conflito com, nos dias de hoje seria o quê? Call center. Telefone aquela pessoa para falar, vender alguma coisa para você. Ele teve conflito com tudo, com mulher, com sogra, com neto, com entregador de pizza, com entregador de leite. Ele tinha conflito com tudo, porque era uma pessoa muito mal-humorada. E deixou esse depoimento para ele, para que fosse passado para a Terra através de Chico Xavier. Eu perdi 22 anos da minha programação reencarnatória por causa de mau humor. Explica para a sociedade, leva para a humanidade a mensagem: mau humor mata. Tinha alguém mesmo pensando que não era suicida? Como é que está aqui? Quem não tem crises de mau humor? Quem não tem momentos que a gente quer se impor sobre os outros e isso não dá certo? E os outros sobre a gente, é por isso que a vida, a gente pensa que a ignorância é só o presidente dos Estados Unidos com o presidente da Coreia do Norte, um querendo se impor sobre o outro. Será que é tão diferente na família da gente? Tá, a gente não tem míssil, eu sei disso, mas dardos mentais a gente tem. E quando os relatos do mundo espiritual sobre dardos mentais, eles são poderosos. Eles são poderosos, o que a gente consegue... Vocês sabem o que é olhar dessecar pimenteira? E seca, viu, gente? Seca. Porque uma amiga minha no trabalho tinha um vasinho com uma plantinha linda. Veio uma colega de outro setor e falou: que plantinha linda! No dia seguinte estava... E isso não acontece com a gente, né? Você encontra com gente na rua que fala meia dúzia de palavras, todas elas se queixando de alguma coisa, e você sai. Mas o pior de tudo é que às vezes essa pessoa de secar pimenteira, de jogar lixo espiritual nos outros, às vezes é você. E você não percebe. Às vezes é de você que as pessoas estão mudando de calçada, estão lembrando que tem alguma coisa lá atrás, viram, porque, nossa, lá vem o pessimista de novo, lá vem o queixoso de novo. Porque a gente está brigando com a vida. A gente quer atravessar o rio remando contra a maré.
A gente percebe que a vida tem um fluxo e briga, se revolta, tem pena da gente mesmo. Nós, brasileiros, estamos com muita revolta, muita pena de nós mesmos, achando um horror isso tudo. Achando um horror esse escândalo que a gente está vivendo. Será que é um horror, gente? Vocês acham que nos outros países não existe corrupção? Quem acha que tem um país onde não existe corrupção, pode levantar a mão. Bom, se você entra em 10 casas num bar, todas elas são sujas, ninguém faz nada, mas numa dessas casas tiver alguém fazendo faxina, você vai ficar chateado com essas pessoas? Você vai ficar revoltado com essa casa que está fazendo faxina? Você vai ficar desesperado com essa casa que está fazendo faxina? Ou você vai estar falando, hoje eles estão mais bagunçados que todo mundo, mas amanhã eles vão ser a casa mais limpa do bairro. Porque a casa mais limpa do bairro, segundo Chico Xavier, está destinado, qualquer que seja o cenário da transição planetária, a receber refugiados. Hoje estamos recebendo uma grande quantidade de haitianos, e eles denunciam muito que o Brasil não é essa ilha de generosidade que a gente gosta de cultivar. Eles se veem disseminados ainda, e nós precisamos nos preparar, porque todos nós aqui somos filhos, netos, sobrinhos de refugiados de guerra. A maioria de nós somos filhos de refugiados de guerra, e a gente acha que pode ser preconceituoso com relação aos outros. Será? Esse Trump que está lá sendo preconceituoso com um monte de refugiado, ele acha que com aquela cara dele ele é índio? Vocês acham que o Trump é índio norte-americano? Quem acha? Com que direito ele acha de falar contra refugiado com aquela cara que ele tem? Porque aqui só não é refugiado quem for índio, de pai, mãe, avó e pedigree. O resto é tudo refugiado, tudo exilado. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos, olhar a vida de um ponto de vista mais amplo, se aproximar de uma visão espiritual, porque o grande ganho que uma religião, assim como uma boa filosofia, uma boa religião, podem dar para a gente, não é apenas o atendimento da dor de momento. Todos nós viemos aqui por uma perturbação de momento, às vezes é uma perturbação espiritual, sonhos que não te deixam dormir, doenças, conflitos domésticos, um falecimento que ainda não foi possível digerir. Cada um tem os seus problemas, mas não tem problema de fazer isso. Você não é o único, está todo mundo no mesmo barco. Mas, para além disso, a gente tem um aprendizado a fazer. E esse aprendizado é o que a religião pode dar, é o que Jesus está chamando. Jesus não está chamando a gente para ser pescador eternamente, Ele está chamando a gente para ser pescadores de almas. E qual é a primeira alma que a gente precisa pescar e resgatar? A nossa. Nós precisamos entender o sentido dessa coisa toda. Será que a vida é só mamar, comer, transar, reproduzir e morrer? Será que a vida é só isso? A dor chama a gente para isso, gente. Nós estamos vindo aqui, a gente vai para a sala de passe, mas a gente vai, saindo daqui, vai continuar sofrendo dor. Ou alguém acha que o centro espírita é um analgésico de efeito profundo e indeterminado? Não! Nós vamos viver todos os mesmos problemas que a gente via antes de chegar até aqui, todos. Mas eles podem ser completamente diferentes de acordo com o teu ponto de vista. Se você se aproximar um pouco mais do ponto de vista do sábio, ele vai te ensinar que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que todos os fios de tua cabeça estão contados, que há uma programação e os fatos que ocorrem para você são os preciosos, as pessoas são os mestres, os fatos são os livros. Não há nada mais precioso do que aquilo que está acontecendo nesse instante. Eu sei que está todo mundo olhando para mim, mas tem gente pensando no jogo de futebol que está passando hoje. Tem gente que está pensando, quem nunca fez isso na escola?
O professor achava que a gente estava prestando atenção na aula, né? Mas a gente estava com a cabeça lá longe. Às vezes ia com óculos espelhado para poder olhar para a menina e ficar com a cara para frente. Tem técnicas para isso, né? A gente está muito distraído. E a gente está tão distraído, olha só o grau nosso. A gente está tão distraído que acha que é uma música de sabedoria, uma música que tem um refrão assim: o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. As pessoas reproduzem isso na internet como se fosse uma música de sabedoria. Você consegue entender isso? Se você tem alguma noção do mundo espiritual, você vai saber que o acaso, em primeiro lugar, não existe. Mas o nada vai te proteger do quê? O nada vai te proteger do quê? O acaso vai te proteger do quê? E muito menos enquanto você estiver distraído. Se a gente continuar andando distraído pelas coisas do mundo, você não vai ver as coisas que passam pela tua frente, porque Jesus falou: vós tereis olhos, mas não verás, vós tereis ouvidos, mas não ouvireis. Porque quem são esses? Somos nós, gente. Somos nós. Já está na hora da gente começar a olhar e ver. E para muito além dos problemas materiais, das dores, dos nossos conflitos, esses são só chamamentos da vida para ver se caem as escamas dos nossos olhos. Aquelas escamas que fizeram Paulo cego às portas de Damasco. Nós podemos. Será que a gente está afim disso? Bom, tudo isso é para falar do livro, né? Vê se pode. Vê se pode. Porque esse livro, ele propõe reflexões diárias. É a prática das reflexões diárias que a gente posta no Facebook. Só que mais elaborados, mais revistos, para oferecer uma reflexão mais profunda. Mas todos os dias a gente posta reflexões na nossa página, na nossa linha do tempo, com reflexões diárias que a gente depois passa especialmente para aqueles que estão fazendo aniversário, porque a pessoa no aniversário está com uma receptividade maior, está mais acolhedora, está mais reflexiva, e aí ela recebe a mensagem, aquilo frutifica um pouco melhor. Mas basicamente, mensagens curtas, são 240 mensagens, que fazem essa proposta de tentar colocar uma reflexão em cima do dia a dia. Porque Allan Kardec teve a oportunidade de falar com espíritos de luz. Eu não vou saber dar uma lista grande aqui, mas vamos lá, vamos tentar alguma coisa. São Paulo, São Luís, Santo Agostinho. São Luís e Santo Agostinho são responsáveis por grande parte das comunicações da codificação, mas sempre espíritos de altíssima envergadura. E aí ele fez a pergunta. Ele fez a pergunta que a gente mais quer saber. Tá bom, tem todo esse negócio de elevação, mas como é que eu faço? Dá uma receita. Como é que eu faço para evoluir? Porque esse negócio de evoluir é muito complicado. E aí ele falou, a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí deve ter dado esse silêncio assim, né? Aí ele, com outras palavras, falou assim: tá, gostei, bacana, joia, ok, mas assim, trocando em miúdos, escute, dá uma receitinha tipo Ana Maria Braga, assim, primeiro passo, segundo passo, ajuda um pouquinho mais fácil pra gente. E aí entra Santo Agostinho, 919A. E aí ele fala assim: façam como eu fiz quando estive entre vós. Ao final de cada dia, analisava todos os atos daquele dia, todos os fatos, todas as relações, as situações, e via: eu prejudiquei alguém no dia de hoje? Eu consegui perceber as lições que estavam colocadas, que me foram propostas? Será que eu fiz todo o bem que podia? Bom, isso é só um resumo, porque a resposta é desse tamanho. Precisa ler, porque decorar não tem jeito. Eu acho que aí fica claro que não basta sofrer.
A nossa herança religiosa é: eu nasci para sofrer. Quantas vezes você já não falou isso? Eu nasci para sofrer. Aí nesses dias que tem tanto sofrimento, você fala mais ainda: está tudo errado, está tudo ruim, o noticiário só me deixa deprimido. Gente, não adianta sofrer. Só adianta bem sofrer. Só adianta passar pelas situações se eu perceber o significado que está por trás delas, o que a vida está querendo dizer com essa dor. Porque senão você sofre. Para mim, a coisa mais escandalosa era quando a gente ajuda a mulher vitimizada e vai por meses incentivando, empoderando aquela mulher para ela ter o próprio salário, para ela ter autoestima, para ela ter vontade de fazer as coisas. E quando consegue que ela se livre do treco, da coisa, dá um mês, gente, um mêsinho, às vezes menos, ela arrumou coisa pior, treco pior, ou às vezes, pior de tudo, volta para aquele treco. Gente, com todo respeito às pessoas que tiveram essa trajetória, a gente só está usando isso como uma imagem para falar de quanto a gente volta no sofrimento. Afinal, a gente sofre de teimoso. Eu estou citando muita música popular hoje, né? Afinal, a gente sofre de teimoso. Então, que a gente pense a respeito disso. Nós estamos sofrendo, mas cada sofrimento, embutido em cada sofrimento, tem uma lição. Se você não alcançar essa lição, você está condenado. Condenado a quê? Condenado ao que acontece na escola. O que acontece com o aluno que não aprende? Repete de ano e repete as lições todas novamente. Quem está sofrendo aqui quer repetir? Quem quiser repetir já sabe a receita. Vive inconscientemente, não reflete nas coisas, coloca a culpa nos outros, fica paralisado e olha, é certeza, os problemas vão voltar, tá bom? Então já tem a receita, tá certinho. Se tiver gente, por um acaso, que queira não sofrer pelo menos o mesmo sofrimento de novo, talvez também tenha uma receita nessa nossa reflexão. A receita é pensar, refletir, fazer como Santo Agostinho, refletir a cada dia. Porque quem sabe refletindo a cada dia, a gente possa refletir a cada momento. E refletindo a cada momento, a gente possa refletir até antes dos fatos acontecerem. Ou todos nós já fizemos isso. Talvez a gente consiga fazer isso sempre. Quem estiver bem sintonizado e refletir de verdade sobre as coisas que vão acontecer, vai aprender e não vai precisar chegar na dor, na dificuldade. Não vai precisar repetir de ano e repetir os problemas. Nós precisamos ter direito a sofrer dores diferentes. Não é? Direito de refletir dores diferentes. Que a gente possa refletir. É claro que essa reflexão não está encerrada num livro. Se tiver, esse livro chama-se O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todo livro, toda música, todo amigo, toda religião que te ajudar a descortinar um pouco essa teia do imediatismo, da superficialidade, para penetrar um pouco mais na verdade da vida, que te aproximar um pouco mais do que a vida está querendo te dizer com as coisas, meu amigo, cultive essa amizade, estude esse livro e viva essa vida. Obrigado.